partir de agora, programa Crescendo na Graça, trazendo esclarecimento à luz da Bíblia. Apresentação, Germano Heleno. Aqui você tem voz. Olá, você está entrando no ar o programa Crescendo na Graça pela Paracletos FM 88,7, tá bom? Para quem não tem o aplicativo da rádio da Paracletos FM, é só ir lá, entrar no YouTube e escrever Paracletos com KLTO-FM e aparece lá o tutorial do aplicativo da Paracletos FM, sem você acessar pelo site ou pelo link, pelo aplicativo, pelo Play Store no teu celular, você acaba baixando o aplicativo da rádio da Paracletos FM, tá bom? Então, para quem não sabe, esse programa Crescendo na Graça é uma extensão de um grupo lá pelo WhatsApp, onde abrange outras religiões. Não tem só evangélico, não. Se tivesse só evangélico, não existiria regras. Então, o grupo lá tem regras, tá bom? Então, se o grupo não tivesse regras, ia ter só evangélico. Então, a finalidade não é essa. A visão é abranger as ideias, ouvir opiniões diferentes, aquilo que as organizações não falam, dentro do grupo, através das enquetes, que é colocado por ordem alfabética, por nome, tá? É colocado a enquete das pessoas quando chegam sua vez. Então, as pessoas participam de outras organizações que não proferem a fé no cristianismo, pessoas que estão afastadas, pessoas que não têm religião, estão tudo dentro do grupo, mas tudo de acordo, de acordo com a enquete, em ordem e decência, tá bom? Se não tivesse regras, o grupo viraria uma bagunça, mas o grupo tem regra. Então, se você quiser participar do grupo Crescendo na Graça, é só você anotar o telefone aí, 0 operadora 21 96837 3877, 0 operadora 21 96837 3877. Aí você manda lá falando: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça, e você será adicionado no grupo. Mas antes, nós vamos enviar para você as regras do grupo, para que você possa estar adequado às regras do grupo Crescendo na Graça. Dado o recado, então, as maiores informações também da Paracletos FM é 0 operadora 21 3546 4774, 0 operadora 21 3546 4774. Você vai ter as maiores informações da Paracletos FM. Então, não importa a sua religião, não importa o que você crê, lá dentro do grupo, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento com visões diferentes. Então, o telefone aí a gente sempre vai estar falando, tá ok? A enquete que rolou lá dentro do grupo foi o seguinte, a enquete foi do Elvis Fernando. Ele botou lá a enquete de João, capítulo 8, verso 44, diz que o pai da mentira é o diabo. Se ele é o pai da mentira, então a pergunta é do Elvis: se o diabo é o pai da mentira, vamos ser realistas, alguma vez você já mentiu, hein? Essa é a enquete do Elvis e os irmãos participaram nessa enquete. Bom, a primeira participação da enquete aí, se alguma vez você já mentiu, a primeira participação foi do Felipe Gonçalves. Ele escreveu o seguinte: quem nunca mentiu? Até mesmo uma mentira que falamos para uma criança já é uma grande mentira. Ou até mesmo aquele que diz que nunca mentiu já está mentindo, porque toda vez, tá, conta uma mentira, tá? Então, por inocência, tá, das pessoas terem uma mente que não é inocência, ou seja, as pessoas que têm uma visão ampla, é o que ele está falando, ele acha que não foi nada demais quando você mente, que for uma questão, se for para
em questão não pessoal, para que não possa prejudicar o ser humano. E ele fala, porém, mentira é mentira, seja ela pequena ou grande. Agora tem mentira que deve ser relevada. Então, o pai delas, seja grande ou pequena, é a mentira. E a mentira é Satanás. Mateus 5, verso 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim ou não, não. Está aí a participação do Felipe. A Elisângela, missionária, ela falou, eu sim, já menti. Tá? Ela foi sincera. O Jonas Ferreira de Jesus, também ele escreveu dizendo o seguinte: quando o pecado entrou no mundo, contaminou todo, inclusive o ser humano. O apóstolo Paulo, que era muito conhecedor da letra, depois que teve o encontro com Jesus na entrada de Damasco, também passou a ser conhecido também das coisas espirituais, mas todo esse conhecimento não livrou da sua natureza humana, porque isso nós devemos estar sempre vigilantes em nós mesmos, para que não possamos, tá, descuidadamente vir a mentir. A luta da pessoa com a sua natureza humana é inconstante, é o que o nosso querido Jonas está comentando, tá? É humana, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, ou seja, a natureza humana. Romanos 7, verso 19 e 20. Essa aí é a opinião do nosso querido Jonas Ferreira de Jesus. Bom, nós vamos ouvir a participação da Jurema sobre essa enquete, tá? Se o diabo é o pai da mentira, então seja realista. Jurema, alguma vez você já mentiu? Vamos ver a participação da nossa irmã Jurema. Vamos lá. Tipo assim, eu entendi o que o irmão falou. Ele falou, se você pensa que omitindo você não está mentindo, você está mentindo. É por isso que é bem melhor você falar e sofrer as consequências do que você omitir. Eu vou omitir para que salvar ele. Claro que não. Claro que não. Eu não gosto de mentir. Mas não me peço para omitir, que eu também não vou omitir. Não vou omitir mesmo. Por isso que eu falo mesmo a verdade. Eu falo assim, eu sou assim, eu gosto assim, eu ando assim, eu tenho dívidas, igual eu falei para o pastor, olha pastor, vou falar uma coisa, eu posso levantar para ser intercessora, mas eu tenho dívidas, eu errei, ninguém foi culpado das minhas dívidas, eu que errei. Agora, se quiser que eu trabalhe, amém, porque a misericórdia de Deus está sobre a minha vida, e eu estou lutando para que o erro que eu cometi, aleluia Jesus, seja tirado da minha vida, mas eu não vou mentir para ninguém, não vou mentir, tudo que eu falo no grupo, passei em todos os grupos, tudo que eu falei é verdade, porque se eu não estiver falando a verdade, quando eu for sair para lutar, para pedir a Deus alguma vitória, pela mentira que eu estou falando, eu não vou conseguir, eu vou ser derrotada. Então, é isso aí. Por isso que eu sempre falo, eu sou vencedora, sabe por quê? Porque eu estou falando a verdade, eu tenho consciência de eu estar falando a verdade, é isso aí. E quanto a esse rapaz, o Carlos, ele não vai para o inferno. Até enquanto a vida é esperança. E a gente está orando por ele para que o Senhor, em nome de Jesus, resgate a vida dele. Ele está assim agora, mas eu não sei no tempo certo ele vai vir aceitar Jesus. Ninguém pode falar, ninguém sabe o que vai acontecer o dia da manhã. Rapaz, sim. Tá aí a participação da Jurema. A Jurema participou sobre essa questão se ela já mentiu ou se o pai da mentira é o diabo, e ela deu a participação dela. Nós vamos ouvir a participação do Christian, e sobre essa participação do Christian houve um desacordo aí do pastor Erivaldo. O pastor Erivaldo aí participou também, então eu não vou cortar esse diálogo que eles tiveram. Assim que você ouvir o Christian, você vai ver a opinião ao contrária do pastor Erivaldo sobre a discordância do Christian. Mas eles bateram um diálogo e eu vou botar na íntegra para você. Mas antes, deixa eu deixar claro aqui.
Se você quiser participar do grupo Crescendo na Graça, é só você anotar o telefone 0 operadora 21 968 37 3877 968 37 3877 0 operadora 21. E nós vamos enviar para você as regras do grupo. E as regras do grupo devem ser respeitadas, porque tem pessoas com visões diferentes, religiões diferentes, que não proferem a fé no cristianismo e outras organizações. Então, há esse respeito entre as organizações dentro do grupo Crescendo na Graça, tá? E a finalidade do grupo não é para remover ninguém, basta apenas a pessoa se adequar à regra, que é bem simples, e as regras que vai ser enviado para a pessoa quando quer participar do grupo Crescendo na Graça. Lá no privado da pessoa, a pessoa ouve. Concordou? Então ela é direcionada para o grupo Crescendo na Graça. Tá bom? As maiores informações da Paracletos FM, 0 operadora 21 3546 4774. 0 operadora 21 3546 4774. Dado o recado então para você, então vamos ver aqui a participação do Christian, se alguma vez ele já mentiu, ou sobre a questão, o pai da mentira é o diabo. E aí? Vamos ser realistas. E aí, Christian, depois do Christian, você já vai ouvir em seguida, já junto emendado com o áudio do Christian, a participação do pastor Erivaldo, tá? Que discordou do Christian, e discordar faz parte. O que não pode é a desqualificação das pessoas, desnosprezando as pessoas. Mas eles, com pessoas grandes, civilizadas, adultos, amadurecidos, bateram um diálogo bem franco, bem bacana, dentro do grupo Crescendo na Graça. Vamos ver esse diálogo dos dois? E depois nós vamos aí voltar de novo para dar o telefone para você. E aí, Christian, pastor Erivaldo, né? A opinião de vocês. Ouça aí o diálogo que eles tiveram dentro do grupo. Vamos lá. O Christian primeiro, depois o pastor Erivaldo. Vamos lá. Bom, vou dar minha participação nessa enquete aqui. Essa enquete eu acho que já foi abordada, né, há tempos atrás, mas é um tema sempre bom aí de ser estudado, né, apurado. Né, vamos lá. Se o diabo é o pai da mentira, seja realista. Alguma vez você já mentiu? Olha, eu vou responder de uma forma bem simples. Sim, já menti. Eu já menti. E vou afirmar mais uma vez, vou continuar mentindo. Por que eu falo desse jeito? Eu falo desse jeito porque no meu conceito, é a minha opinião, no meu conceito, a mentira é uma coisa circunstancial, tá? Existe aquela situação em que a mentira é uma situação patológica, porque tem aquela coisa do mentiroso compulsivo, tá? Tem aquela situação da mentira por conveniência, da mentira conveniente, aquela mentira que faz com que a pessoa obtenha determinada vantagem em algum momento, tá? E tem aquela mentira casual, que é uma mentira que é involuntária, tá? É uma mentira que às vezes até é necessária. Quer ver um exemplo? Educação, por exemplo. Você recebe um irmão na sua casa que veio sem avisar, veio sem planejamento, sem nada. Essa pessoa é inconveniente, é chata, mas você, por educação, o que você faz? Você recebe na sua casa. Né? Você não vai bater a porta na cara da pessoa, para não ser grosseiro, não ser rude. Tá? Há quem faça isso, mas na maioria das vezes não. Certo? E o que acontece? Essa pessoa que é inconveniente está na sua casa, come, bebe, bota o pé em cima da mesa, senta no sofá, assiste o jornal, novela, está dando, né, 9 horas, 10 horas, e nada da pessoa ir embora. Aí a pessoa, está na hora de eu ir embora. Né? O que você fala? Não, irmão, fica mais um pouquinho, toma um café. Pô, você está mentindo. Entendeu? Você está mentindo. E o que seria o certo de você fazer? Falar, não, irmão, vai embora logo de uma vez que eu já estou de saco cheio. Né? Seria o certo, mas ninguém faz isso por educação. Então, educação
80% da educação é baseada em mentira. Você vê uma pessoa mal vestida, ela te pergunta, tô bem, não sei o que, a esposa chega para você e pergunta, como é que eu tô bem vestida? De repente você olha, a esposa tá mal vestida pra caramba, você fala, não, bem, você tá bem, tá ótima, tá show de bola. Você tá mentindo, é mentira casual, é mentira involuntária. Enfim, para mim a mentira é uma coisa circunstancial, tá? Circunstancial, certo? Agora, o autor da enquete colocou aí, né, os versículos bíblicos aí mostrando que o diabo é o pai da mentira, certo? Agora, eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem que pautar pelo equilíbrio. O que é o equilíbrio? Você saber o limite entre o que é espiritual e o que é prático na vida, tá? Se você for espiritualizar tudo, então lascou. Aí lascou tudo. Se você for educado, você vai estar mentindo, né? Se você for bom, se você quiser evitar uma situação, né, constrangedora, uma situação que possa prejudicar uma pessoa ali na frente e omitir um fato, né, ou de repente você distorcer uma realidade para que uma pessoa não tome uma atitude, né, que não deva tomar naquele momento, então já era. Você fazendo, né, pautando totalmente pela verdade, de repente você vai estar prejudicando mais ainda uma situação, né? Então eu acho que se for espiritualizar totalmente a conduta da mentira ou da verdade, né, eu acho que aí vai dar um nó na cabeça de todo mundo e a humanidade vai parar. A humanidade vai parar, tá? Então, para mim responder essa enquete logo, né, deixar bem definido, né, se eu já menti, sim, eu já menti, tá? E afirmo, mas ainda vou continuar mentindo, né? Então é isso aí, tá? Agora, se o diabo é o pai da mentira, se a mentira é atribuída ao diabo, né, aí é uma questão filosófica, uma questão religiosa, certo? E que eu acho que deve ser abordada com muito cuidado, com bastante cuidado, tá? Porque se você for pautar por cada vírgula que se fala, né, para poder viver, né, de uma forma bem prática, eu acho que vai ficar complicado, né? Existe aquela mentira que é para prejudicar, que essa sim, eu acho que é atribuída ao diabo. Aquela mentira que é feita para ludibriar, sim, é atribuída ao diabo, né? Aquela mentira que é por ganância, né, para conseguir mais e mais, aí sim, aí eu acho que se a mentira é encaminhada para um fim assim que não é condizente com aquilo que se prega da palavra, aí sim, aí eu acho que realmente é uma mentira atribuída ao diabo. Do contrário, eu acho que é só uma questão de filosofia, tá? Só para lembrar, só para não ficar assim também sem nenhum tipo de embasamento bíblico, né? Afinal, a enquete se baseou em algumas passagens bíblicas, né? Mas, assim, de cabeça, que eu me lembre, né? Pedro negou a Cristo, né, 3 vezes, ele mentiu, né? Quando ele foi questionado, quando apontaram para ele na noite, no dia da crucificação de Cristo, né? Quando apontaram para ele como sendo como seguidor de Cristo, né? Ele disse que não era. Ele encheu a boca, disse, não, eu não sou seguidor de Cristo, não, nem conheço, né? Então, isso é uma mentira, né? Abraão, ele disse que a esposa dele, na verdade, era irmã dele, né? Isso é uma mentira, né? Ou uma meia-verdade, não sei, porque ela era meia-irmã dele, né? Então, se você for pautar também por essa, como eu falei, for espiritualizar tudo, vai ficar complicado, né? Porque na Bíblia está repleto de situações. Jacó, por exemplo, para conseguir o que ele conseguiu de forma material, ele mentiu bastante, mentiu para o pai, né? Ele enganou o próprio pai, né? Ele fingiu ser o irmão dele, entendeu? Então é complicado, né? Por isso que eu estou falando. Se for pautar, na Bíblia também está repleto de exemplos aí de homens que eram homens de Deus, eram homens em que Deus estava com eles e pautaram pela mentira, tá? Então é bem por aí, tá?
Agora sim, agora eu vou encerrar e um abraço a todos aí. Bom dia, paz, irmãos. Então, eu discordo. Eu discordo e discordo completamente de achar que uma mentirinha pode e uma mentira grande não pode. Mentira é mentira. Mentira é mentira, porque senão eu vou acreditar que Deus é a favor de uma mentirinha, mesmo que essa mentirinha seja para salvar alguém, mesmo que essa mentirinha seja para a favor de alguém. Então, amigo, lamento muito, eu discordo, entendeu? Essa é a sua opinião e eu fico até admirado, e eu não sei qual vai ser a opinião dos demais, mas uma coisa é nós admitirmos que mentimos, tá? Outra coisa é admitirmos que vamos continuar mentindo. Então, se eu admitir aqui no grupo, como crente, que eu vou continuar mentindo, então lamento, eu vou para onde o Carlos vai, para o inferno, entendeu? Lamento muito, eu discordo completamente, eu não sei qual é a opinião da igreja que está no grupo. Amém, querido? Inclusive, será que você já mentiu alguma vez? Sim, menti. Quer ver uma coisa? Trabalhava numa portaria e a síndica devia à justiça. Todas as vezes que o oficial de justiça chegava lá, ela pedia para mim falar que ela não morava lá. Durante 3 meses, fiquei mentindo. Quando chegou no quarto mês, querido, sabe o que foi que aconteceu? No quarto mês, eu cheguei. Quando ele chegou, eu falei para ele que ela não morava. Depois subi lá no apartamento dela e disse, ou a senhora me manda embora, ou quando ele chegar, eu vou falar para ele que a senhora mora aqui. Porque eu sou crente, tá? Tenho autoridade espiritual e não vou admitir que por conta dos seus mau exemplos, eu fique na sua mão, na verdade, sendo agora filho do diabo. Porque se o diabo é o pai da mentira, então qualquer que mente ou pratica a mentira ou ama a mentira, filho do diabo também é. Então o que foi que ela fez? Ela não me mandou embora. Literalmente colocou uma pessoa no meu lugar e eu fui fazer uma outra função. Então, meu amigo, se eu sou crente, eu sou crente. Lamento muito, irmão. Lamento muito. Uma certa feita, eu estava na escola bíblica dominical e um pastor amigo meu, cara, teólogo, e ele citou também os mesmos versículos que o amigo aí, eu acho que é o Christian, né? Citou a questão de Abraão. E ele disse que assim como Abraão mentiu ou omitiu, ele chegou a dizer que crente não mente, crente omite. Só que crente que mente ou omite, para mim dá no mesmo. E o que acontece? Ele chegou a dizer que Deus estava de acordo com a mentira de Abraão. Deus estava de acordo com a mentira de Jacó. E aí, amigo, os irmãos aí, que são mais estudados aí, que vai tentar tirar esse nó da cabeça dos demais irmãos e das pessoas que não são evangélicas, entendeu? Então, isso vai dar o que falar, entendeu? Espiritualizar vestes, doutrinas e outras coisas, isso é uma coisa. Agora, também eu vou ter que discernir agora se vale ou não mentir. Se posso ou não espiritualizar a mentira. Lamento muito, amigo. Não dá, essa não cola. Tá aí a participação do Christian e do pastor Erivaldo. E depois desse áudio do pastor Erivaldo, ele escreveu o seguinte: é o mesmo que perguntar a um crente: você peca? Se dissermos que não, então mentiremos. Porque todo homem peca. Agora tem o outro lado. Nós pecamos devido à nossa natureza, mas devemos sempre resistir para não pecar. Ou não? Aí a Jurema escreveu embaixo dizendo o seguinte: eu posso pensar que não minto e posso já estar mentindo,
Prefiro orar e falar com Deus: tira de mim tudo que não provém de ti em mim. Entendeu? Tudo que não provém de Deus, então ela pede para Deus tirar. Então nós vamos ver a participação do Gilson Mariano, tá? Aí depois do Gilson Mariano, você vai ouvir a resposta do irmão Christian ao pastor Erivaldo, que discordou do Christian, tá bom? Aí nós vamos ouvir também a participação do pastor Erivaldo novamente com o Christian. Então vamos ver o nosso querido Gilson Mariano e logo em seguida a resposta do Christian ao pastor Erivaldo, e depois o pastor Erivaldo escrevendo e também gravando o seu áudio. Vamos lá, ouça primeiro do Gilson Mariano, depois a resposta do Christian, tá? Sobre o que o pastor Erivaldo discordou dele. Vamos lá ouvir então, a partir de agora. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe aí na nova enquete que está fervendo, está muito bom. Deus abençoe a todos os irmãos aí. Mentir, se alguém não mentiu, esse tal é perfeito. Eu só conheço Jesus nesse caso. Agora, taxar como filho do diabo pessoa que mentiu, veja bem, eu me entendo que o mentiroso nessa história é os apóstatas, aqueles que negaram a fé, os ímpios, você entendeu? Pessoas que provaram das bênçãos do Senhor, receberam grandes bênçãos e um dia se afastaram da fé e depois diz que tudo aquilo que ele passou é mentira, blasfemando da palavra de Deus. Esse sim é filho do diabo. Esse sim, eu taxo ele como filho do Satanás. Mas nós vemos casos, como já houve comentário aí em cima, houve casos aí, veja bem, por exemplo, a Bíblia nos relata lá em Juízes, enquanto Sansão mentia para Dalila, Deus estava com ele. Não que isso fosse uma prova, mas ele estava ali, porque ele, como ele era nazireu de nascença, não tinha como ele cortar o cabelo, não era para fazer aquilo, mas ele estava embriagado de paixão, até que ele contou o segredo dele, e aí o Espírito Santo retirou-se. Sansão se tornou um homem comum como nós, só que pagou um alto preço por isso, e nem por isso foi taxado como filho de Satanás, do diabo. Tem coisas que precisamos analisar, uma coisa é outra. Por exemplo, o caso do irmão citou aí, cada opinião é opinião. Mas você acha que alguém vem para matar sua família toda e está escondido, ele fala: não, a minha família não está escondida, está ali, e matam todo, e ele prefere que alguém morra do que ocultar a verdade, vamos dizer assim? Tem coisas que precisamos analisar, como diz aí, nós não espiritualizarmos tudo, porque cada caso é um caso a ser analisado. Abraão temeu pela sua mulher, Isaac também teve a mesma história, né? O caso de Jacó conseguiu mentir para os pais, mas teve uma consequência grave por causa disso. Então, analisarmos cada caso. Deus abençoe a todos, que a minha participação é bem rapidinho. Amém. Amém, irmão, amém. Que bom que você discorda, né? Porque é assim que a gente evolui, né? Assim que a gente anda para frente, né? A gente aprendendo, amadurecendo, né? Agora, assim, é uma questão de opinião. Em momento algum eu estou fazendo apologia à mentira, de forma nenhuma. Eu, como filósofo, eu só tô abordando o lado em que mostra
que a mentira faz parte da conduta humana por sermos pecadores. Tá? Não sei se o irmão aí me interpretou mal, mas eu não estou fazendo apologia à mentira, não. Nós, por termos uma natureza pecaminosa, nós vamos continuar mentindo. Quer ver um exemplo? Será que o irmão teria todo esse posicionamento mesmo, assim, de não falar mentira, se a sua família, por exemplo, estivesse sob ameaça? Se para salvar a sua família, a sua esposa, seus filhos, né, ou quem quer que seja, né, nesse nível, se dependesse de uma mentira sua, você falaria a verdade? Então, eu sinceramente eu não sei. Se o irmão diz que sim, amém por isso, eu vou tirar o chapéu por isso. Mas se para minha família, né, se a minha família estivesse sob ameaça e dependesse de eu contar uma mentira, meu irmão, eu vou contar mentira para salvar minha família. Tá? Então, eu estou dizendo aqui que nós, seres humanos, por termos uma natureza pecaminosa, vamos continuar mentindo. Eu não estou fazendo apologia à mentira, não. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Né? Mas, assim, eu acho legal o irmão discordar aí, trazer um ponto de vista aí mais digamos assim, direita, né? À direita do que a gente está abordando aqui, e amém por isso. Um abraço, irmão. Eu entendi o senhor, irmão Christian. E fico até feliz pelo senhor ser filósofo. A sua colocação é muito importante, a sua pergunta a mim, se eu mentiria ou não. Isso vai muito do momento, me entende? Agora, é o que eu falei, eu já menti, e pode acontecer de que eu minta novamente. O problema todo não é essa questão de mentir, porque quando o senhor falou assim, eu mentir e vou continuar mentindo, é como se para o senhor isso fosse normal. Então é muito complicado, e eu acho que eu não entendi errado, porque quando o senhor fala eu menti e vou continuar mentindo, parece que isso sim é uma apologia sim, à mentira. Então é muito complexo. No entanto, deixo claro que eu já menti? Já, e me arrependo perfeitamente das minhas mentiras, porque fiquei na mão de muitas pessoas, perdi com Deus, isso é fato, né? No entanto, a sua pergunta é muito importante, pois essa pergunta a gente pode fazer numa seguinte tese também. Digamos que nós estivéssemos no lugar de Pedro. Hoje, alguém chegasse para o senhor e falasse bem assim, Christian, o senhor é crente, porque se você for crente, você vai morrer agora. E aí? O senhor também mentiria? Me responde, por favor. Rapaz, Deus abençoe. Mas eu não estou chocado, não. Eu acho até importante ouvir o senhor, ouvir outras pessoas que também têm a mesma linha que o senhor, mas é muito importante ouvirmos esses tipos de colocações, entendeu? Mas eu estou entendendo a sua colocação. É isso aí, irmão. Pois é. Pelo amor de Deus, hein? Senhor está no céu, para com isso. Olha só. Só para a gente evoluir um pouco mais, assim, para responder a pergunta do irmão, conhecendo a promessa, eu jamais negaria Cristo, conhecendo a promessa, tá? Agora, eu no lugar de Pedro, lá naquele tempo, né, eu consigo me colocar no lugar de Pedro, né, e entender a atitude dele, porque por mais que ele convivesse com Cristo, por mais que ele fosse um discípulo de Cristo, por mais que as circunstâncias pendessem assim para que ele tivesse a graça, né, para que ele teve a graça, claro, né, é difícil humanamente, estou falando de ser humano, de carne e osso, né, pode ter passado pela cabeça dele, puxa vida, Cristo disse que é o Messias, que é o Filho de Deus, né, veio com todo esse papo aí, toda essa pompa, curou
doentes, né, limpou leprosos, ressuscitou mortos e puxa vida, está sendo preso aqui, vai ser crucificado. Pô, que cara é esse aí? Será que ele está me enganando? Dá para entender o que passou na cabeça de Pedro. Então, por isso Pedro negou, por isso Pedro, né, disse que não estava com Cristo. Né? Hoje, né, 2000 e tantos anos depois, conhecendo a história, conhecendo o pano de fundo, vendo toda a circunstância, sendo conhecedor da promessa, hoje não, hoje eu não negaria Cristo. Vamos supor que o Brasil fosse tomado pelo Estado Islâmico, né, e eu fosse obrigado a me converter ao islamismo, por exemplo, né, que eu fosse obrigado a negar a fé cristã, né? Então, eu, particularmente falando da minha pessoa, eu não negaria. Eu falo, não, eu sou cristão, você está disposto a morrer? Eu não sei, eu sei que eu sou cristão. Você vai me matar por isso? Sei lá, eu sei que eu sou cristão, certo? Agora, é um assunto que realmente não fecha, né? E eu fico feliz do irmão ter compreendido aí, ter respeitado a minha opinião, assim como respeito a sua, né? Mas é isso aí, vamos ver como é que vai desenrolar essa enquete aí, pra gente ver como é que fica, porque a enquete de hoje está muito boa. Tá aí a participação do Christian, que ele comentou com o pastor Erivaldo, aí o pastor Erivaldo escreveu lá, amém. Também imagino que Pedro pensou, mas fico feliz pelo Senhor não mentir se caso alguém tivesse tirar sua vida por causa do nome de Jesus. Me perdoa aí pelo Senhor, mas até hoje guardo os ensinamentos da minha avó. Obrigados e vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, estavam querendo dizer, vamos ouvir as outras opiniões das pessoas do grupo Crescendo na Graça. Bom, antes de eu colocar aqui a participação, a continuação do Gilson Mariano agora, ele participou na primeira vez, a segunda vez você vai ouvir agora na íntegra. Mas se você quiser participar desse grupo, onde abrange outras religiões, você está vendo, ninguém desqualificou, cada um entendeu o ponto de vista de cada um respeitou a opinião. Se você quer participar desse grupo Crescendo na Graça, anota o telefone 0 operadora 21 968 37 3877 968 37 3877. Manda um alô, eu quero participar do grupo Crescendo na Graça, ou eu quero indicar alguém da minha família, da minha igreja para participar desse grupo. Então é só você anotar o telefone 0 operadora 21 968 37 3877. As maiores informações da Paracletos FM é no outro telefone, que é 0 operadora 21 3546 4774. 0 operadora 21 3546 4774. Tá bom? Dado o recado para você, agora nós vamos ouvir a participação aí do Gilson Mariano, mais um áudio do Gilson, e depois nós vamos ouvir o nosso querido irmão Cristiano Dantas sobre a questão da mentira. Então vamos ouvir aí Gilson Mariano. E aí, Gilson Mariano, na continuação do seu áudio aí, vamos falar sobre aí. Algumas vezes você já mentiu, é verdade, quem mente se torna mentiroso, como o pai, que é o diabo, né? O pai da mentira é o diabo, que Jesus falou. Explica aí nesse teu segundo áudio. Então nós vemos aí nos áudios anteriores, pastor Erivaldo e o nosso irmão Christian. Teve um diálogo entre eles lá. Depois eu boto a participação do pastor Ricardo. Mas vamos ver o Gilson Mariano e o Cristiano Dantas. Vamos ver os áudios deles. Muito bem, vamos dar mais uma palhinha aqui. Veja bem, quando nós taxamos tudo como tudo que é mentira, nós precisamos tomar um cuidado com relação à palavra de Deus. Primeiro, Deus é um Pai da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Capítulo 14 de João, verso 6. 8:32. 8:36, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certo? Então vejamos bem. Deus é a verdade, é o Pai da verdade. Nós precisamos entender o que a Bíblia quer dizer, para nós não taxarmos tudo como levar ao pé da letra todos.
quando Deus fala assim, um versículo que fala assim, escrito em Hebreus, se não me falha a memória, que Deus não é filho do homem para que minta, Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Veja bem, Deus não é o homem para que minta, certo? Aí Deus, nós encontramos Deus falando para Noé que ele arrependeu-se de ter feito o homem. Deus falando a Moisés que arrependeu de ter escolhido aquele povo. E agora, como que nós faremos diante dessa palavra de Deus? Quando a Bíblia diz assim, que Deus olhando dos céus abaixo, ele não viu um justo sequer, né? Aí de repente nós encontramos Maria como aquela jovem agraciada por Deus. Nós encontramos José, que foi o esposo dela, né? Justo. E agora, como nós vamos adivinhar ou falarmos ou entendemos essa passagem bíblica? E agora, a Bíblia está mentindo a esse respeito? Ora, cada caso é um caso a ser analisado, entendeu? Então, eu, por mais que eu já tenho contado mentiras ou mentido, sei lá, entendeu? Agora, eu não posso taxar a mim mesmo como filho do diabo. Não, eu sirvo um Deus vivo, um Deus forte, um Deus verdadeiro, um Deus que prometeu que vai me levar para o céu. Então, eu não posso taxar como sou filho do diabo, porque às vezes deslizei nas minhas verdades e contei uma mentira. Precisamos analisar isso. Então, amado, quando se fala dali, quem mente é filho do diabo, você não está, novamente eu vou bater nessa tecla, não está dirigindo, logicamente, aquilo que deslizou nas suas palavras, certo? Porque nós somos imperfeitos, nós somos errantes, nós somos pó. Então a Bíblia nos refere que naquele dia, no dia do arrebatamento, assim como ele é, nós seremos. Aí sim nós seremos perfeitos. Aí como ele é perfeito, nós seremos. Até então nós estamos caminhando para a perfeição. E nessa trajeto, nessa caminhada, haverá momentos em que nós poderemos deslizar em algumas palavras. Mas isso não podemos taxar todos nós, ou pelo menos uma boa parte, como filho do diabo, porque contou lá ou deslizou-se em alguma inverdade, que para mim é a mesma coisa que mentira, e taxar, não, agora eu sou filho do diabo porque eu menti. O sangue de Jesus tem poder, amado. Nada disso, nada disso. Nós somos pecadores, sim, porém pecadores arrependidos. Nós conhecemos a Deus, sabemos quem é Deus. Quando nós erramos, nós pedimos perdão a Deus e perseguimos sermos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. Amém? A enquete legal, né? Até quando eu sou cristão, irmão, entendeu? A mentira não sai de mim ainda, entendeu? Por quê, irmão? Porque quando eu mentia, né? E a Bíblia diz, né? Que o pai da mentira é o diabo, entendeu? As pessoas podem falar, eu sou perfeito, eu sou falho, amém, entendeu? Mas quantas vezes eu mentia, entendeu? No meu trabalho, antigamente eu trabalhava à noite, né? Chegava algo em casa que não era para trazer, eu trazia. E a minha esposa, Cris, quem te deu, Cristiano? Aí eu falei assim, o vigia me deu, né? A prevenção. Mas só, irmão, quando a pessoa tá mentindo e quando é uma mulher de Deus, né? E ela olha pra você e você fala que é verdade, entendeu? Mentira se torna uma verdade. E eu falava mentira pra minha esposa, né? Eu falei assim, não, amor, foi a prevenção que me deu, isso aqui. Aí, tá mentindo não, Cris? Eu falei, não, amor, eu tô falando sério. E uma mentira, rapaz, torna um negócio sério, hein? Entendeu? Mas agora, graças a Deus, pela glória do Senhor, entendeu? Hoje eu não falo mentira não, porque a palavra de Deus diz, dou o que doer, né? Fala a verdade. E eu falo a verdade hoje, né? Em nome de Jesus.
fala a verdade, entendeu? Porque você fala a verdade, Deus está vendo. E você fala mentira, Deus está vendo também, entendeu? A gente, como é cristão, a gente tem que ser sincero e verdadeiro, porque a palavra de Deus diz, seja sincero e seja verdadeiro, porque dou o que doer, mas fala a verdade. Eu só não respondi essa enquete aí que eu estava fazendo um biscatinho aqui com meu cunhado, e como hoje não fui trabalhar, e hoje eu estou em casa, esse foi o que eu estava disponível para responder. Shalom para o grupo, a paz. Tá aí a participação do Cristiano Dantas e do Gilson Mariano. Então a enquete é sobre a questão da mentira. Alguma vez você já mentiu? Porque a Bíblia diz que quem mente é o pai da mentira, que é o diabo. E aí, alguma vez você já mentiu? Seja sincero. Bom, vamos ouvir agora a participação do pastor Ricardo sobre essa enquete. Vamos lá. E aí, pastor Ricardo? Qual é a sua opinião sobre essa enquete? Vou participar aqui um pouquinho dessa enquete aí que o pessoal aí está comentando, estou aprendendo bastante. Um abraço a vocês todos. Né? Quem nunca mentiu, né? Quem nunca mentiu? Eu já menti. É o pastor Ricardo que está falando com os irmãos, né? Já menti, infelizmente, né? Mas são coisas da vida. Né, coisas da vida. Em relação à resposta direta da enquete, irmãos, o que acontece? Vamos supor, hoje, né, eu sou pastor, pastoreio uma igreja, aí vem um membro, né, e secretamente ele vem conversar comigo, aí fala assim, pastor, eu queria conversar contigo, pastor. Aqui pastor, eu pequei, caí num pecado aí. Olha, mas pastor, essa conversa é entre eu, você e Deus, tá ok? Aí eu, como pastor, vou dizer, tá, entre eu, você e Deus. Aí por obra do destino, futuramente, do acaso futuramente, né, o caso vem à tona, né, por boca e por ouvidos de outras pessoas, né, e outro membro vem e me diz assim, pastor, você sabe que o irmão fulano de tal pecou? E aí, o que eu vou falar? Bom, eu como pastor, prometendo àquele membro que a conversa ia ficar entre eu, ele e Deus, eu ia falar que não, sinceramente. Né? Eu ia falar que não. A conversa entre eu, ele e Deus não ia sair para mais ninguém. Então, se outra pessoa ficasse sabendo depois e me perguntasse, pastor, se eu sabia? Enquanto eu não conversasse com a outra pessoa que me confessou, eu ia dizer que não. Aí eu estaria mentindo ou omitindo. Né? E aí, eu menti ou eu omiti? Estaria eu condenado por isso, irmãos? Aí os irmãos aí ficam aí com o pensamento, com a palavra nos corações dos irmãos. Tá bom, irmãos? Mas particularmente eu já menti. Quem nunca mentiu na vida, né, que atire aí a primeira palavra. Tá bom? A verdade sobre isso, irmãos, a verdade minha, né? minha colocação, não é verdade, não sou dono da verdade, minhas colocações sobre isso, que eu estou escutando aqui os áudios dos irmãos, são muito esclarecedores, né? E a verdade é que as pessoas geralmente querem colocar sempre Deus no banco dos réus. Tá? Eu estou fazendo essa colocação em cima da colocação do pastor Erivaldo. Um abraço, pastor Erivaldo. Né? Que um amigo dele, teólogo, disse que Deus praticamente tinha prazer na mentira. Né? De Jacó, de Abrão, tal, essas coisas todas. Mas eu quero trazer uma coisa em cima dessa fala do pastor Erivaldo, que é o seguinte, as pessoas querem sempre colocar Deus no banco dos réus, Deus é culpado de tudo. Mas nós temos que pensar no seguinte, nos desígnios de Deus para a humanidade. O que Deus faria para executar seus planos, executar sua vontade? Né? Mas qual era a vontade de Deus? Tá? Qual era a vontade de Deus? O desejo, o desígnio de Deus, o plano de Deus. Lógico, trazer um filho à terra, trazer seu filho à terra, ou ele próprio, para salvar a humanidade.
Isso é vontade de Deus. Então, se a gente não tiver coração para ler a Bíblia, nós vamos ler tudo quanto é coisa ruim. E coisas boas vamos jogar fora, infelizmente. Né? Agora, vamos ver que esse plano de salvação, tá, que começou no Éden, né, quando Deus anunciou lá, Gênesis 3,15, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né, que para mim é o primeiro texto cristológico. E de lá para cá, sempre houve, amados irmãos, tentativa de sabotagem da parte de Satanás, tá, para destruir o plano de Deus. Sempre houve. E eu entendo que mesmo que nos casos de omissão ou de suposta mentira, foi permissão de Deus para que se completasse o plano de salvação que sempre foi atacado pelo maligno. Número 3, em cima da fala do pastor Erivaldo, um dos primeiros ataques, né, começou lá logo quando Caim mata Abel, tá, ok? Do qual Deus se agradava mais dele, da sua oferta. Agora vocês tragam aí a simbologia de que ele apacentava o rebanho, tá? Tragam aí. Primeiro ataque já de uma raiz boa, tá ok? Caim mata Abel. Tá? O segundo ataque, no meu ver, ou outro ataque, tem outros ataques, Saul sempre tentou matar Davi, que era também um apacentador. Vejam bem, era uma raiz boa também. Tá? E dessas raízes boas viria quem? Jesus. Outro ataque que vocês querem ver, Esaú e Jacó, que foi falado aí. Tá? Não foi Jacó que mentiu, não foi Jacó que mentiu, foi Rebeca, sua mãe, que escutou a conversa entre Isaac e Esaú. Tá? Jacó até tentou tirar do coração da sua mãe esse assunto, pode ler lá, Gênesis 27:11. Não, mãe, não faz isso não. Tá? É porque a Bíblia não traz o diálogo todo. Né? Não vai trazer, não teria papéis no mundo para trazer um diálogo entre Jacó e sua mãe. Né? Mas ele tentou tirar do coração da mãe aquele desejo, porque a mãe já sabia que Esaú tinha vendido sua progenitura, passado para Jacó. No versículo 13, ela diz assim: caia sobre mim essa maldição, mas faço o que eu digo. Irmãos, a raiz de Jacó é raiz boa, não foi ele que mentiu. Não foi Jacó que mentiu. Outro ataque ao plano de salvação, nós vamos ver Gênesis 31 em diante, que Labão tenta a todo custo fazer de Jacó um escravo. Tá? Se isso desse certo, seríamos filhos escravos. Né? Mas nós somos filhos o quê? Livres. Não é isso que a Bíblia vai dizer, que somos filhos da livre? Então, o inimigo, induzindo as pessoas, sempre atacou o plano de salvação elaborado por Deus, e para que esse plano dê certo, Deus permitia algumas coisas, mas as pessoas preferem ver mentiras. Outro ataque, querem ver, irmãos, ao plano de salvação? De Jacó veio quem? José, que foi jogado num poço, né? O pai amava mais a ele do que outros irmãos, não é isso? Vê que Deus amava mais também Abel do que Caim, né? E depois, agradou-se mais da oferta de Abel do que Caim. E agora veio José, foi jogado num poço, né? O pai Jacó amava mais a José do que os outros irmãos, podem ler lá, e depois o venderam como escravo. E o que Deus fez com José? Né? O exaltou, mas só que foi mais um ataque do maligno contra o plano de salvação. Tá? Outro ataque que Abraão, outro ataque que o plano de salvação sofreu, né? Abraão omitiu cercar a sua mulher,
O que aconteceria com ele se ele fala que Sara era sua mulher? Seria morto, né? Mas Deus tinha um propósito na vida de Abraão, né? Para que da linhagem dele nascesse Jesus. Daí na nossa vida também. Mas as pessoas preferem olhar que Abraão mentiu, fazer o quê? A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. As pessoas preferem olhar a mentira, leem a Bíblia e olham a mentira, mas não olham o propósito que Deus tinha naquelas palavras, naquelas lições, naquele propósito que ele deixou escrito ali. Né? E teve muitos outros ataques de Satanás a Moisés, né, o povo israelita, durante os 40 anos na região de Cádiz Barneia. Então, todas essas omissões, ou mentiras, como queiram dizer, para mim não interessa, né, foram por um propósito, dão permissões de Deus para que fosse consumado o plano de salvação. Tá? Eu quero fazer aqui uma observação que eu acabei de dizer, quero me retratar aqui. As verdades de Deus, o povo não quer ouvir, não quer entender, mas procuram em Deus e na palavra algo que eles possam dizer, é mentira, Deus é culpado. A questão, irmãos, é ter o coração em Cristo, essa que é a verdade, para entender as coisas que estão escritas na Escritura Sagrada. Quem é de Deus vai entender e receber salvação. Repito, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Um abraço a todos os irmãos crescendo na graça, um abraço, Brasil. Já ia me esquecendo, irmãos, a mentira é bom evitá-la. Tá ok? Nós vamos ler em Colossenses capítulo 3, né? Só para não ser muito chato, eu vou ler do versículo 8 em diante. Agora, porém, despojai-vos, Colossenses 3:8, de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso. E no versículo 9 vai estar escrito o quê? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Como os irmãos estão colocando aí, as várias faces da mentira, né? Vários ângulos, essa é uma face, é um ângulo, tá? Irmãos em Cristo, Colossenses 3, versículo 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Abraços. Tá aí a participação, por último aí o pastor Ricardo fechou com chave de ouro. Eu participei também dessa enquete, mas eu prefiro não colocar, deixei porque os irmãos já explicaram tudo, eu só coloquei algo para acrescentar lá e foi de bom grado. Se você perdeu, entra lá no grupo Crescendo na Graça e você também vai ouvir as minhas participações. Então deixei bem eles aí à vontade, deixando para vocês verem como é que foi o diálogo deles, a opinião deles sobre a questão da mentira. Tá bom? O programa Crescendo na Graça vai ficando por aqui e nós voltaremos no próximo programa, se assim Deus te permitir. Se você quiser participar do grupo Crescendo na Graça, é só você anotar aí o telefone 0 operadora 21 96837 3877 96837 3877 é o telefone para você participar do grupo Crescendo na Graça e você adiciona aí, manda um recado e diz: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça e nós enviaremos para você as regras do grupo. Um abraço para todos vocês que ficaram sintonizados conosco aí pela Paracletos. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Tchau, gente. Valeu. Fui! Você acabou de ouvir pela Rádio Paracletos FM, programa Crescendo na Graça. Aqui você tem voz.